Fim da novela envolvendo Vasco da Gama, Prefeitura e aquela história do potencial construtivo. Para completar, preciso falar também sobre a hipótese, a chance de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia assumirem o Vasco da Gama. Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre essa história envolvendo Leila Pereira e Vasco da Gama. Muita gente acreditando que a presidente do Palmeiras vai comprar a SAF do Vasco. E essa impressão se dá pelo empréstimo de 80 milhões de reais feito pela Crefisa ao Vasco da Gama. Importante registrar que esse empréstimo acontece depois de o Vasco consultar 60 instituições financeiras. E a Crefisa foi a escolhida por oferecer as melhores condições. O Vasco vai ter um ano para começar a fazer o pagamento desse empréstimo, os juros de CDI mais 7%, essa foi a condição do acordo, mas tem uma coisa que chamou bastante atenção. Por conta desses 80 milhões de reais de empréstimo, a Crefisa tem até junho de 2026 o poder de dar aval ou não a um eventual comprador da SAF vascaína. Pedrinho disse que não está muito preocupado com essa questão, porque ele entende que nesse processo de reformulação do Vasco, de saneamento das contas, dificilmente vai haver um negócio perto de fechar até junho do ano que vem. A expectativa do Pedrinho é de que o Vasco vá se acertando de dentro para fora e se torne um clube mais interessante para possíveis investidores a partir da metade do ano que vem, o que não impediria isso, esse tempo que há de necessidade não faria com que o Vasco perdesse eventuais negócios em caso de propostas. Mas muita gente que lembra da história entre José Roberto Lamáquia, o marido da Leila Pereira, e o Pedrinho, imagina que esse pode ser o primeiro passo para que o clube seja comprado. O Lamáquia foi um apoiador importante da campanha do Pedrinho enquanto candidato à presidência. Na oportunidade, ele especulou a possibilidade de compra da SAF do Vasco e desistiu por conta da pressão de conselheiros palmeirenses. O Lamáquia é conselheiro do Palmeiras. Depois o Lamáquia prometeu, ainda quando o Pedrinho era candidato, que compraria os name rights do estádio. Essa ideia acabou sendo abolida também. E diante desse cenário dá para dizer até que o Pedrinho ficou bastante frustrado com o Lamáquia e com a Leila, porque imaginava ter um apoio que não foi confirmado assim que ele tomou posse. Esse empréstimo de 80 milhões de reais é uma reaproximação, é uma retomada nas relações. Eu não descartaria que mais para frente Leila Pereira e José Roberto Lamáquia pudessem ter alguma relação mais efetiva com o Cruz Maltino, mas isso só deve acontecer depois de dezembro de 2027, quando a Leila deixa de ser presidente do Palmeiras. Se ela e o marido levarem adiante qualquer relação comercial mais séria do que esse empréstimo feito ao Cruz Maltino, você pode ter certeza que a pressão sobre ela e seu marido no Palmeiras será gigante, sem precedentes. É importante lembrar ainda que a Leila Pereira, antes de se tornar presidente do Palmeiras, era torcedora do Vasco. Ela não vai admitir, já desmentiu publicamente, eu posso assegurar que ela e toda a família são Cruz Maltinos. Só que ela se casou com um Lamáquia palmeirense fanático, passou a acompanhar o Palmeiras, primeiro virou a patrocinadora do clube, esse patrocínio se tornou um patrocínio master e a Leila se tornou, a partir daí, alguém importante na vida política alviverde. Só para arrematar, não faz parte dos sonhos da Leila ser dona da SAF do Vasco. O próximo passo, assim que deixar o Palmeiras, é assumir um papel de protagonismo na CBF ou numa liga que pode ser formada juntando todos os clubes de futebol do Brasil. Quero falar agora sobre o fim de uma novela interminável, ou que parecia interminável, no Vasco da Gama, e ela acabou com um final feliz pro Cruz Maltino. O presidente Pedrinho esteve na sede da Prefeitura do Rio, ao lado do Paes, que é vascaíno declarado, e ambos assinaram um acordo para transferência do potencial construtivo do estádio. Negócio que vai gerar entre 500 e 600 milhões de reais ao Cruz Maltino. A assinatura do documento é a etapa final que autoriza o clube a comercializar o ativo, garantindo recursos para a obra. Só para registrar também que a assinatura do termo definitivo da transferência está consumada. Faltam as burocracias, e por burocracias entenda-se lavratura das escrituras. A partir daí, o Vasco começa a receber o dinheiro e vai poder planejar a reforma ampla e super importante de seu estádio para que São Januário se torne um dos mais modernos estádios do futebol brasileiro. O Pedrinho chegou a dizer o seguinte, abre aspas, agradeço ao prefeito Eduardo Paes por todo o trabalho e dedicação durante esse período para que pudéssemos finalmente ter a estrutura definitiva, a assinatura definitiva.
é uma marca na história do Vasco. Esperamos o mais rapidamente possível dar início às obras e realizar o sonho dos torcedores vascaínos. Sobre Vasco e Leila, essa informação é super importante. Nessa semana o Vasco anunciou que obteve um empréstimo de 80 milhões de reais com a Crefisa. O Vasco assegura que antes de tomar esse empréstimo, consultou outras 60 instituições financeiras. Confesso que eu nem sabia que tinha tanta instituição financeira trabalhando no Brasil com capacidade para emprestar 80 milhões de reais. E aí é importante registrar, antes de falar sobre Leila e Vasco, sobre as condições desse empréstimo. Carência de 12 meses, ou seja, o Vasco só começa a devolver esse dinheiro daqui a um ano. Juros de CDI mais 7%. E aí, outra coisa importante é aqui que começam a suscitar as dúvidas sobre a possibilidade de Leila e José Roberto Lamáquia em algum momento comprarem a SAF do Vasco. Até junho de 2026, a Crefisa tem o poder de dar o aval ou não a um eventual comprador da SAF. Isso significa que a Crefisa pode vetar uma revenda da SAF do Vasco. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos voltar lá atrás no tempo para lembrar que Leila Pereira, antes de se declarar palmeirense, torcedora e presidente do clube, ela era vascaína, né? A família toda dela vascaína, nunca foi muito ligada no futebol, não dá para dizer que ela é fanática, apaixonada por futebol, mas a Leila Pereira era vascaína. Outra coisa super importante, o José Roberto Lamáquia, marido dela e presidente e dono, junto com ela, da Crefisa, da FAI e tudo mais, ele havia prometido apoio ao Pedrinho quando da candidatura, né? E acontece que esse apoio não se confirmou, não se justificou.